São 7h37, e olha só, o ministro da Justiça, Emanuele Segurança Pública, Flávio Dino, lançou ontem o Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas. Durante o evento, ele autorizou o envio da Força Nacional para o Rio de Janeiro e anunciou o repasse de R$ 20 milhões para a Bahia, que enfrenta uma onda de violência. Nas últimas semanas, foram registradas 68 mortes. No Rio de Janeiro, a segurança pública está em crise. O ministro defendeu o diálogo entre os estados e afirmou que precisa da parceria dos secretários de segurança pública. Dino ainda explicou que não pode fazer intervenção federal em toda situação de violência, como tem sido cobrado, porque se trata de uma medida séria regida pela Constituição. Participaram do lançamento do programa a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria Nacional de Justiça, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e secretários de Segurança Pública dos estados. José Menezes, Dino, ao governo federal, através do Ministério da Justiça, tem acertado aí nas medidas de combate à violência. Esse enfrentamento das organizações criminosas, será que terá êxito, já que a gente sabe que esse é um problema seríssimo no Brasil, sobretudo em estados como Rio de Janeiro, onde as facções têm profundas raízes? É um sinal, viu, Alex? É um sinal com relação a fazer alguma coisa contra o crime organizado. Depois das críticas que recebeu por ter visitado ali o Complexo da Maré, visitado sem segurança praticamente, né, apenas com duas pessoas acompanhando, tudo isso aí fez com que parece que ele repensou um pouquinho. E eu acho que ele poderia ter editado uma medida mais dura no quesito Bahia, porque 62 mortos, né? Muita violência, muita destruição, não é motivo para uma intervenção na localidade direcionada. Eu acho que ele poderia ter, sim, colocado a mão mais forte no sentido do combate lá aos organizados da Bahia, né? É preciso ter mais seriedade contra o crime organizado, porque senão não vai chegar a lugar nenhum. A gente fica pensando assim, quer dizer, por quê? Né? Houve uma intervenção no Rio de Janeiro que resolveu em parte a situação, né? E agora na Bahia poderia ter tido essa intervenção e o ministro da Justiça vai liberar aí 24 milhões para combater o crime organizado. É nada, praticamente um troco, né, com relação a tudo que se pode fazer contra o crime organizado. Pois é, José, e por tratar do Rio de Janeiro, é um desafio mesmo, né? Nós temos ali comunidades inteiras, né, que são tomadas por traficantes, nós temos ali o Complexo da Maré, nós temos ali Morro do Alemão, Rocinha, enfim, são várias comunidades, né? Um desafio muito grande ali para o Rio. Para o Rio, Alex, e também ramificou em São Paulo. A gente sabe a questão do Porto de Santos lá estava dominada realmente pelo tráfico, né? Houve uma intervenção muito grande da polícia lá, através do governo Tarcísio, mas ainda falta um suporte maior do governo federal. O governo federal precisa ajudar as polícias estaduais a combater o crime. Aqui no estado de Goiás, a gente sabe que os governadores da região, né, do Tocantins, Minas Gerais, Goiás aqui, fizeram um acordo de combater a criminalidade em conjunto. Isso está dando certo. Então é preciso ampliar isso em todo o Brasil. José, inclusive aqui já temos notícias de atuação de facções por aqui, como PCC, Comando Vermelho, né? Com certeza. Bom, José, só lembrando aqui, aproveitando que eu já estou falando com você, porque tem recadinho aqui para você. Só antes de eu passar para o Ulisses. Olha só, bom dia a todos do Mundo em Sua Casa. José, manda um abraço para Iraci, Paulo e o Gil Calisto, lá em Mundo Novo. Recado para você, José. Paulo, Gil Calisto, né, e a Iraci sempre acompanhando a Rádio Brasil Central. Que bom, viu? Parabéns aí, né, por você estar gostando da programação da Rádio Brasil Central. E a gente, né, espera que vocês continuem, principalmente, né, a questão também do sábado, que é musical, viu, Alex? Eu apresento aí o Roberto Carlos e convidados, só música da Jovem Guarda. Então, é muito bom realmente ter esse carinho especial aí das pessoas. Oh, que é isso? Coisa boa, hein? Ô, Ulisses, passando agora para o nosso comentarista Ulisses Aécio. Ulisses, o Flávio Dino disse aí que não é qualquer situação sendo pressionado para que faça essa intervenção em alguns estados, mas ele diz aí na fala dele, olha, não é qualquer situação que a gente possa fazer intervenção em alguns estados.
De fato, quanto que se precisa, ou Ué, isso? Porque a gente está percebendo, né, a situação muito difícil em alguns estados. Ele disse que não pode porque existe uma Constituição Federal. Então muda a Constituição. Hein? Nós não vamos aguentar essa violência, a criminalidade que cada vez avança mais no Brasil, ou seja, com uma justificativa de uma inércia do governo federal em relação a isso. Nós sabemos que os governos estaduais têm investido na área de segurança pública. Você pega, por exemplo, Goiás, houve uma redução drástica em alguns índices. São índices que, inclusive, perturbavam a própria sociedade, ou seja, deixava a sociedade atônita em relação a roubo à mão armada, roubo de veículos, assim por diante. Houve uma queda, inclusive, no número de homicídios. Se você for analisar os índices da violência no Brasil, você vai ver que realmente houve uma redução em relação ao número de homicídios, por exemplo. Houve uma queda de quase 3%. Agora, veja bem, essa política de enfrentamento, ela não pode ser por parte da sociedade. A sociedade não pode enfrentar o bandido, até porque hoje você não pode ter um tipo de arma. Ou existe todo um tipo de trabalho aí por parte do governo, impedindo que você tenha arma em casa ou você possa andar armado para, às vezes, se defender. Essa é a política do governo. Foi adotada, inclusive, pelo governo do Lula em gestões passadas. A sociedade não pode fazer isso. Quem tem que fazer é o Estado. E se o Estado se torna inerte como está inerte, é impossível. Lógico que a bandidagem aumenta. Ontem eu assisti um filme sobre a violência e a ocupação das milícias na Venezuela. Ou seja, se você for analisar bem, Alex, pode pegar qualquer informação sobre as milícias que atuam na Venezuela. Em Caracas, por exemplo, capital da Venezuela. Você vai ver que está praticamente a mesma coisa que acontece no Rio de Janeiro. E que esse modelo está sendo também, de certa forma, exportado para outros estados aqui no Brasil. Então, não é somente no Rio de Janeiro, lá na Bahia, não. Goiás também começa a ter esse trabalho de milícias, ou seja, se você for analisar, que saiu das torcidas organizadas e foram chegando também ao tráfico organizado, aquela coisa toda, e se constituiu nisso. Então, a sociedade precisa de quê? Ela precisa de uma ação forte do governo federal, não dos governos estaduais, porque isso eles já têm feito. Agora, quando o Dino pega e fala assim, é impossível. Possível não, ministro. É só fazer uma reunião com o secretário de Segurança Pública e ver o que eles precisam, só isso. E o governo federal que tem recursos, passar para eles. Mas, Ulisses, por falar em recursos, como eu li aqui, são 20 milhões só para a Bahia. Que 20 milhões não é nada. O Programa de Enfrentamento de Organizações Criminosas, o Enfoque, ao todo ele prevê um montante de 900 milhões de reais. Ulisses, só dinheiro é o suficiente? Não, é lógico que não. É preciso aplacar a ação e o enraizamento dessas milícias, ou seja, desses grupos organizados. É necessário que haja uma cultura de paz no Brasil. Essa cultura só se faz a partir do momento que você faz uma campanha, que você traz à tona todos os dias nos veículos de comunicação um debate, uma discussão profunda sobre isso. Não adianta você... vamos pegar, por exemplo, o presidente Lula está preocupado com a violência lá na Ucrânia e na Rússia, mas não está preocupado com a violência no Brasil, viaja mais do que tudo. As últimas declarações dele nós temos que pacificar essa região de conflito entre a Ucrânia e a Rússia. E aqui no Brasil, como é que fica? Qual que é a última declaração do presidente em relação a essa violência? Nós temos que seguir o líder. Quem que é o líder no Brasil? O líder político administrativo? Não é o Lula? Eu não vi uma declaração dele assim de peso e com uma certa consistência e com uma certa persistência sobre a violência no Brasil, sobre o fim da violência no Brasil. Quando ele começar a falar isso aí, com certeza os seus seguidores, até os seus antisseguidores, vão ter a noção de que a violência no Brasil só prejudica.